Muito bem, o Ministério Público do Rio de Janeiro arquivou o inquérito instaurado a pedido de Flávio Bolsonaro para apurar se William Bonner e Renata Vasconcelos desobedeceram uma ordem judicial. Os apresentadores do Jornal Nacional noticiaram o teor da denúncia contra Flávio Bolsonaro por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, mesmo depois de a Justiça Carioca determinar que a TV Globo não exibisse documentos do processo. De acordo com o MP, a conduta atribuída aos jornalistas nem de longe violou o ordenamento jurídico penal, nem tampouco constituiu abuso no direito de liberdade de expressão. O Ministério Público entendeu que a decisão anterior limitava a liberdade de informar somente na fase investigatória, durante a tramitação do procedimento investigatório criminal, e não na fase judicial. E aí tem todo aquele nome em latim com o oferecimento da denúncia perante o Tribunal de Justiça. O MP ressaltou que a exibição jornalística de uma denúncia criminal é um direito constitucional, que o fato divulgado no caso é verdadeiro e que não há indícios de que os jornalistas tenham induzido a violação de sigilo funcional. O MP ainda concluiu, aspas, a eventual criminalização do exercício da profissão de jornalista constituiria afronta ao texto da Constituição da República e indevido óbice à atividade do meio de comunicação que decidisse divulgar de modo legítimo o conteúdo de um processo criminal que versa sobre ilícitos imputados a agente público no exercício das funções. Fecho aspas. Vale a pena, eu obtive essa decisão e publiquei no Antagonista, ela é ainda mais completa, a gente fez um resuminho aqui para vocês, vale a pena ler em detalhes lá no site antagonista.com, e era uma censura judicial, e a gente destaca e chama a coisa pelo seu devido nome. Então, historicamente, a imprensa publica informações obtidas de processos que estão em andamento, mesmo que sejam sigilosos. O jornalista que descobre, ele tem a liberdade garantida pela Constituição Federal de publicar. Se há vazamento de determinados órgãos, o órgão competente deve fazer a sua apuração interna e tomar as devidas providências. Agora, o jornalista de posse daquela informação, de posse daquele documento sigiloso, ele pode sim publicar. E isso muitas vezes é até mérito dos jornalistas. Então, a tentativa do Flávio Bolsonaro, há vários aspectos desse caso que vale a pena comentar, e eu comentei bastante aqui quando veio a decisão. A tentativa do Flávio Bolsonaro é a tentativa de quem não quer que a sua própria sujeira venha à tona. E a gente está mostrando aqui, cumprindo o papel jornalístico, mostrando, inclusive, a própria denúncia contra ele, contra o Fabrício Queiroz, contra cerca de 15 pessoas. Eu detalhei todo esse caso para vocês, mostrei como os funcionários fantasmas detectados pelo MP, que não tinham presença na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, recebiam suas remunerações e repassavam a maior parte dela, ficando apenas com uma porcentagem pequena, com um valor pequeno de mesada para emprestar o nome para esse esquema criminoso. Então repassavam a maior parte para o Fabrício Queiroz, e o Fabrício Queiroz ia lá e pagava despesas pessoais do Flávio Bolsonaro, quer dizer, mensalidade escolar das filhas, plano de saúde, isso aí que somado dava por volta de R$250 mil, sendo que o esquema desviou 6 milhões e 100 mil reais, de acordo com o Ministério Público. E aí você tem todo o caminho do dinheiro, e depois o Queiroz, durante esse período em que recebeu os repasses dos funcionários fantasmas, ainda depositou lá para o Jair Bolsonaro na conta da Michelle. Isso está fora dessa denúncia, mas foi descoberto pela Cruzoé o valor total de R$89 mil, depois que veio à tona inicialmente um valor menor quando o COAF passou aquele relatório de movimentação bancária atípica. Então, tem essa tentativa de esconder a própria sujeira da população, sendo que as provas são robustas, e quanto mais robustas as provas, mais o político tem vontade de esconder do povo aquilo que ele fez. E tem essa questão da censura ao trabalho jornalístico, que é gravíssimo. Pode ser com qualquer meio de comunicação que esteja noticiando fatos da realidade. Não comparar aí com um ativista que fica disseminando fake news e assassinato de reputação, campanhas difamatórias contra as outras pessoas, ameaças a instituições, etc. Isso tem nada a ver com o trabalho jornalístico, e aqui a gente chama pelo nome quando tem de falar desse pessoal. Mas o trabalho jornalístico precisa ser feito e a população precisa estar informada sobre aquilo que está acontecendo. Então, que bom
que o Ministério Público tomou essa atitude de promover o arquivamento e as notícias devem chegar aí à população como elas são. Quer dizer, não quer que chegue, não comete sujeira. Não comete crime, né, quando a pessoa é efetivamente culpada. É claro que vai passar ainda pelo crivo judicial, mas é óbvio que quem lê a denúncia já pode tirar as suas conclusões. Então, o Jair Bolsonaro, na live do fim do ano, como a gente mostrou aqui no programa, falou, se estiver errado o Queiroz, né, erro. Aliás, eu estava pensando nisso outro dia, Jair Bolsonaro chamando crime de erro, exatamente como faziam os petistas. Escrevia um monte de artigos, quando era colunista da Veja, ainda um monte de artigos a respeito desses eufemismos petistas. Eram mal feitos, a Dilma usava muito, mal feitos, erros, como é que era? Práticas impróprias também apareceu por parte da Dilma, por parte dos outros petistas, por parte de eleitores entrevistados pelos jornais. A Odebrecht, inclusive, quando soltou uma nota para assumir as suas práticas que eram criminosas, como a gente mostrou ao longo de todo esse processo, também usou essas palavrinhas amenas aí, práticas impróprias, erros, etc. Ora, tem que chamar crime de crime. Isso, inclusive, foi um texto, se eu não me engano, do Humberto Eco, que foi publicado até após a morte dele, que ele estava pregando, mostrando a sua indignação com quem ficava chamando o crime de erro, né? E eu tinha feito isso antes, durante, depois daquele mesmo período. Então, qualquer pessoa que tenha um compromisso ali com descrever a realidade tem que chamar as coisas pelo seu devido nome. E o Bolsonaro estava fazendo aquele apelo para que a imprensa, para que o Ministério Público parasse com essa insistência de cobrir esse caso. Ora, é simples. Basta que o político não faça essas coisas, basta que o político não queira censurar a imprensa, basta que o político não mobilize órgãos de Estado para abafar a investigação, como a BIM, como GSI, que tiveram reunião com a defesa do Flávio Bolsonaro, houve abertura de procedimento na Receita Federal, a gente noticiou isso também, um furo da Cruzoé. Então, se parar de fazer isso tudo, se parar de articular também com o Centrão em prol de uma impunidade, colocando um inimigo da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, um afiliado do Centrão no Supremo Tribunal Federal, bom, aí se para de falar a respeito disso tudo. Agora, quando tem tudo junto e misturado e ainda esses desdobramentos, a gente mostra e não adianta tentar censurar. Agora, o governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, isso também faz parte desse assunto, escolheu ontem o promotor Luciano Matos como novo chefe do Ministério Público Estadual. Castro manteve a tradição de escolher o mais votado na eleição interna da categoria. Luciano Matos vai assumir o posto no próximo dia 15. Ele será o responsável por atuar no processo aberto após a denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, decorrente do caso das rachadinhas. O futuro Procurador-Geral de Justiça também tem a atribuição de conduzir a investigação sobre Flávio Bolsonaro por suposta lavagem de dinheiro por meio de uma loja de chocolate. A gente mostrou aqui que essa investigação ainda vai ter desdobramentos referentes não só ao Flávio, como a outros possíveis laranjas e potenciais envolvidos nessa organização criminosa. Teve aquele documento encaminhado pelo próprio MP ao órgão. O Luciano Matos já atuou com membros do GAEC, grupo responsável pelas investigações sobre Flávio Bolsonaro. O candidato preferido da família Bolsonaro, que era o procurador Marcelo Rocha Monteiro, bolsonarista de carteirinha praticamente, ficou de fora da lista tríplice para chefiar o órgão. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, celebrou a escolha no Twitter. Ele escreveu, aspas, vejo que o governador do Rio escolheu Luciano Matos como novo procurador-geral de Justiça, o mais votado da lista tríplice do MPRJ. Louvável decisão. Respeitar as listas tríplices e a ordem de votação é a melhor forma de fortalecer a independência das instituições e o Estado de Direito. Fecho aspas. É claro que ele, ao elogiar o governador por ter escolhido o primeiro da lista tríplice, indiretamente ele está criticando o Jair Bolsonaro, que escolheu Augusto Aras para a PGR e Augusto Aras que não estava na lista tríplice. E escolheu justamente, como disse aqui o Carlos Fernando dos Santos Lima, ex-procurador da Lava Jato, no nosso especial de fim de ano, ele, Diogo Mainardi, é alguém que tem um pensamento político
que existia antes na PGR, que é o da subordinação do MP aos interesses políticos. É isso que vem demonstrando, com mais do que as suas atitudes, com a sua falta de atitude, com a sua benevolência, a sua generosidade com aqueles que o colocaram no cargo, para o qual, evidentemente, ele tem uma qualificação muito baixa, como eu tenho comentado aqui nesse programa. Então, o Luciano Matos, ele tem uma reputação ali de quem tem uma postura combativa, de quem sempre teve uma postura combativa no Rio de Janeiro, mas que conversa com todo mundo, dialoga com todo mundo e tal, que é um cara assim, gente boa e tal, o que faz com que também ninguém coloque a mão no fogo sobre a possibilidade de pegar mais leve com políticos e tal, e isso tudo depende da nossa vigilância também. Mas foi alguém colocado ali em primeiro lugar pela própria categoria, vai ter o seu trabalho vigiado, vai ser cobrado por todos nós, pela sociedade, e tomara, né, que leve as investigações até o final, coletando todas as provas que precisam ser coletadas, quer dizer, permitindo, dando autonomia para que os investigadores façam o seu trabalho e gerem, eventualmente, as denúncias contra os culpados de todos os desdobramentos desse caso, inclusive.